Você posta e não vende, ou trava na hora de postar, ou sente que posta, mas ninguém interage, ou até mesmo nem consegue começar? Tudo isso te impede de vender nos stories. E é exatamente sobre isso que eu vou falar com você no vídeo de hoje. Eu sou Jéssica Cunha e ajudo empreendedores a criar conteúdo de maneira estratégica para transformar os seus seguidores em clientes. E antes de começar esse vídeo, eu já vou te pedir para se inscrever no canal. Toda semana eu trago conteúdo com o objetivo de te ajudar na sua jornada. E no vídeo de hoje eu trouxe 5 principais erros que eu vejo as pessoas cometendo e que eu também já cometi em relação aos stories. E isso, gente, pode parecer, são erros simples, mas que travam a sua venda, que faz com que você não consiga transformar aquelas pessoas que te acompanham em teus seguidores. E o formato que mais faz com que a gente consiga vender dentro do digital são os stories. Possa ser que amanhã ou depois mude, porque o Instagram tá mudando a todo tempo, mas hoje são os stories. E é por isso que eu enfatizo muito nele. Porque eu vejo que o nosso principal objetivo dentro do Instagram, gente, eu acho que eu sempre falo isso nesse vídeo, e antes de eu partir para os erros, eu vou enfatizar mais aqui que o objetivo principal de quem é empreendedor é vender, certo? Então, por isso que você precisa aprender, desbloquear e olhar para esses erros que você está cometendo. E o erro número 1 é a conexão. Uma palavrinha tão pequena, tão simples, mas é exatamente isso que a gente não faz. A gente bloqueia, a gente trava, enfim, a gente não consegue fazer, que é o gerar conexão. Você posta quando dá, você não contextualiza o que você posta, você simplesmente, hoje eu não postei nada, então você vai lá e posta qualquer coisa. Isso, gente, não gera conexão. Não gera. Imagina que você vai em uma loja, certo? E aí você entra dentro daquela loja para comprar um sapato, indicar aquela loja para você, enfim, ou você tá ali passando e você quer entrar naquela loja. Só que aí você entrou naquela loja e simplesmente aquela pessoa, você não cria conexão com você, não fala com você. Gente, não fala, porque os stories, é como se a gente estivesse conversando ali com a nossa audiência. Eu converso nos meus stories como se eu estivesse conversando mesmo com aquela pessoa. Aliás, eu estou conversando com aquela pessoa que está do outro lado, com o meu seguidor. E é assim que funciona, tá? Só que no digital. E aí, voltando lá para a história, você entra dentro da loja e tá aqueles vendedores lá conversando com outra pessoa e não te dá nem bola. Qual que vai ser a reação que você vai ter? Você simplesmente vai embora. Você fala, eu não. Tem loja, tem um monte, eu posso comprar em qualquer loja, certo? Agora, em contrapartida, você entra naquela loja e vem aquela vendedora toda solícita. Oi, meu nome é fulana de tal. Você quer uma ajuda? Você quer que eu te auxilio? E aí, às vezes, a gente até fala, né? Não precisa, eu tô dando a famosa olhadinha, né, gente? Mas, vamos supor que você gostou daquele determinado produto, sapato, enfim. Você vai pedir para a pessoa pegar, certo? E aí, a pessoa pegando, desenvolvendo ali uma conversa, às vezes, dependendo da vendedora, dependendo dessa conexão que ela criou ali com você, gente, você leva não só mas 2, 3 pares de sapato, dependendo da conexão e dependendo de como ela conduz a venda ali. E isso, gente, se estende ao digital. Quando você não posta nada, ou quando você não cria conexão, ou às vezes até você posta, aliás, a gente está na parte do que posta. Você posta, mas de forma aleatória, você não dá bola. Você simplesmente depende do seu bom humor. Hoje eu não tô com o saco, não quero nem aparecer. E enquanto você não olha o teu digital de maneira estratégica e uma extensão do seu trabalho físico, você não vende nos stories. Não vende. Então, esse é o primeiro erro, tá? Você não criar conexão com a tua audiência. E eu falo, repito, tem vídeo meu aqui no canal falando, pessoas se conectam com pessoas e pessoas conectadas compram de você. O segundo erro é você até postar. Eu posto, mas você não tem uma estratégia. Por exemplo, você posta lá o seu bom dia. Eu sempre bato na tecla do bom dia, que tá muito, é uma coisa que eu posto muito no meu carrossel.
Inclusive, eu trouxe posts carrosséis para dentro do meu perfil que furaram a bolha, me trouxeram seguidor justamente por ensinar, por falar sobre o bom dia, a diferença do bom dia, né? Porque muita gente fala, não poste bom dia, não faz bom dia, mas por que não tem que falar bom dia? Então, eu explico lá o porquê que não pode. Aliás, não é que não pode, né? É sinal que quando você posta ali um bom dia aleatório também dentro do teu perfil, as pessoas vão passar batido. Por quê? Aí vem a parte da conexão, tá, Jéssica? Eu já entendi que eu preciso criar conexão. Mas eu posto bom dia, você tá falando que não é pra eu postar bom dia. Eu tô tentando me conectar. Aí vem a outra parte, que é você entender o formato dos stories, tá? E como que funciona o formato dos stories? Assim como o Reels precisa de reter a atenção, a gente precisa reter a atenção do nosso seguidor também. E o porquê que eu falo sempre do bom dia? Porque quando você posta o bom dia, gente, aquele bom dia ali dentro dos stories, só o bom dia, o que acontece? A pessoa já leu rápido, a pessoa já pulou. E aí, o que o algoritmo entende? Que aquele conteúdo não é relevante, e aí ele simplesmente não entrega mais os seus stories. E aí, o que acontece? O seu próximo stories, que dependia daquele, porque o primeiro stories é o mais importante, quando você posta um stories e ele tem uma boa retenção, o algoritmo entende esse conteúdo é relevante e aí entrega para mais pessoas. Se aquele primeiro stories não teve ali interação, não teve nada, contexto, nada, ele simplesmente não vai entregar os próximos. Por isso que é tão importante o seu bom dia. Esse teu bom dia, ele precisa ter um contexto, ele precisa fazer com que a pessoa pare para poder te ver. Por isso que o botão de reação é importante, por isso quando você escreve algo, contextualiza, é importante. Dentro do meu perfil, inclusive, tem vários posts carrosséis ensinando a fazer um bom dia estratégico. Dentro do calendário de Strava Post também tem, além de ter eles, tem também como você... o porquê que aquilo dali é relevante. Mas, enfim, puxando de novo para cá, quando você faz isso, você consegue gerar conexão com o teu público. Um dia ele precisa gerar uma curiosidade, ele precisa despertar o interesse ali da tua audiência querer continuar os próximos stories. Dito isso, gente, não cometa mais o erro de deixar só o bom dia ali aleatório. Desperte o interesse na audiência de vocês. O que eu vou falar hoje? O que eu vou trazer hoje? Então, baseado no que você vai mostrar para a tua audiência ali naquele dia, o teu bom dia, ele precisa acompanhar justamente essa narrativa, esse contexto. E aí vem um terceiro erro, falta de intencionalidade. Gente, a falta de intencionalidade... Por exemplo, Jéssica, como que seria a falta de intencionalidade? Você posta uma coisa agora na parte da manhã, e aí quando é na parte da tarde, você posta uma coisa que não tem nada a ver com o teu trabalho, nada a ver com o contexto, nada com nada, sabe, gente? Então a pessoa fica meio perdida ali nos stories que você posta, sabe? Aqueles stories todo bagunçado, que não tem uma linha ali a seguir. E quando eu falo de intencionalidade, eu sempre gosto de citar a Virgínia. Porque tudo que ela faz, gente, é muito de forma intencional. E essa intencionalidade, ela traz para dentro dos stories dela. Então, o bom dia da Virgínia sempre vai vir acompanhado com um contexto. Sempre vai vir acompanhada de uma linha estratégica. Todos os dias ela posta o mesmo bom dia. Geralmente é batendo palma, bom dia, bom dia, bom dia. E aí ele escreve alguma coisa. E aí depois o que ela faz? Ela cria ali uma conexão com algo que ela esteja fazendo, com os filhos, e aí depois volta para o trabalho dela. Então, você sempre vai ver os stories da Virgínia com uma intencionalidade. Ela nunca posta sem intenção. Às vezes, ela está em algum evento que é algo que não está relacionado diretamente com o que ela vende, mas ela vai aparecer o quê? Com a garrafa dela bebendo água, e com o escrito lá da marca dela. E ela sempre vai aparecer, ou às vezes ela posta uns stories, agora ela tá colocando, acho que toda sexta-feira é dia de rosa, um negócio assim. Então, aquilo dali, gente, parece que não, mas é intencional. Por quê? A paleta dela, o posicionamento dela, a identidade dela é rosa. Então, ela sempre vai estar com alguma coisa que te faz lembrar aquilo. Isso é ter intencionalidade. Eu, por exemplo, quando eu faço meus stories, a minha paleta de cor
que eu gosto de usar o verde. Então, eu sempre vou estar usando verde na letra, ou quando eu vou para academia, minha garrafa é verde, eu sempre vou estar puxando a paleta. Então, isso, gente, é uma forma de ser intencional. Mas existem outras formas dentro dos stories de ser intencional também. E quando você constrói algo, essa narrativa que vai desde o teu bom dia até quando você fecha sua loja, isso é ter intencionalidade. É quando você mostra ali o processo do teu trabalho e esse processo no final vai converter em vendas. Quando você não tem intencionalidade, você não vende, porque você tá postando tudo bagunçado, você não sabe o que tá fazendo. Ai, nossa, eu achei isso aqui muito bonitinho, tô aqui, agora eu vou tirar uma foto e vou postar. Não é que você não possa fazer isso, tá, gente? Você pode, mas procurar ter intenção e linkar dentro do teu produto ou serviço algo que você vende é o que vai fazer você vender nos stories. E como aqui a gente está falando de vender pelos stories, é justamente isso que eu tô trazendo para vocês, ok? E o quarto erro é não ter começo, meio e fim. E agora vocês vão entender o que seria esse começo, meio e fim, Jéssica. O começo, gente, é justamente quando você traz ali aquele bom dia estratégico, um bom dia com intenção, um bom dia que você já sabe ali, nossa, hoje eu vou falar sobre tal assunto. Então você traz aquele bom dia ali de maneira contextualizada. Antigamente, por exemplo, eu postava muito o meu devocional, o meu bom dia, aquilo dali era um ritual diário. É algo que hoje eu ainda faço, algumas vezes eu faço, mas eu mudei um pouquinho minha estratégia. Então, hoje eu faço vários bons dias, até porque eu quis também testar bom dia diferente, de maneira estratégica, até mesmo para eu ver o que iria funcionar ou não. Mas sempre ali contextualizando meu bom dia, nunca um bom dia do nada, tá? E aí, dito isso, quando a gente começa com o começo, que é o bom dia, com estratégia, a gente vai para a segunda parte do dia. Então, por exemplo, assim, normalmente eu faço uma linha dos meus stories, primeira fase do dia, segunda fase do dia, terceira fase do dia. E como que funciona isso na prática? Primeira fase do dia, gente, é o início, o bom dia. E aí depois vem segunda fase do dia. Geralmente segunda fase do dia, quando eu vou fazer atividade física, aí trago ali o meio, que vou desde onde da minha primeira fase do dia que eu tô fazendo até ali o desenvolvimento de algo que eu quero mostrar sobre o meu trabalho. Então ali naquele meio eu vou desenvolvendo os meus stories. E o fim é a CTA, que é a chamada para ação. A chamada para ação é quando você coloca um comando para a pessoa. Então faz com que a pessoa haja a partir daquele momento que você colocou o comando. Isso pode ser em relação ao link, isso pode ser em relação a uma caixinha de pergunta. Então, gente, quando você constrói uns stories com começo, meio e fim, os seus stories ele não fica solto. E o story solto é quando você simplesmente abandona ele no ar. Jéssica, como assim abandona ele no ar? É quando você dá um bom dia e posta algo ali e depois não faz uma CTA, nunca contextualiza, nunca tem um começo, meio e fim. Então, seus stories, ele fica solto. Você começa, às vezes, um assunto e some. Então, isso faz com que aquilo dali não conduza a pessoa a ter uma ação. E é algo muito importante que eu quero trazer para vocês aqui também dentro desse bloco de erro, que é o começo, meio e fim, é que muitas das vezes a pessoa pensa assim, nossa, Jéssica, mas eu tenho que oferecer para a pessoa todo dia. Então, se você quer vender todo dia, você tem que oferecer todo dia o seu produto ou o seu serviço. Mas existem diferentes formas de você fazer isso. Então, quando eu posto ali nos meus stories um link de uma venda direta, algo do tipo relacionado a isso, eu tô fazendo uma venda. Mas se eu postar todo dia link ali, realmente fica um story chato, fica um story cansativo, fica um story que a pessoa fala, nossa, Jéssica, você tá aqui para vender. Entende? Só que existem várias formas ali dentro de você fazer isso de maneira estratégica. Então, são pontos que às vezes você nem olha para a tua audiência e nem vê isso. Mas quando você coloca uma caixinha de pergunta, quando você coloca um botão de reação, quando você coloca uma enquete, todo mundo, gente, que para ali para interagir
na caixinha de pergunta, botão de reação, enquete, são teu potenciais clientes. Ou quando você coloca um texto ali, algo relacionado ao teu produto ou serviço, que a pessoa te manda uma mensagem no direct. Todas essas pessoas, gente, são seu potencial, são seus potenciais clientes. E é aí que mora a grande questão. Muitas pessoas ignoram isso, porque acham que venda é só colocar o link ali, a pessoa comprou o produto, pronto, e acabou. Não, às vezes o venda, gente, é 1 a 1, é você ali conversar com a tua audiência, é você sentir, é você entender, é você escutar a tua audiência. Então, tudo isso, gente, com começo, meio e fim, é onde você consegue fazer com que os seus stories, no final, converta em venda. Só que aí também tá uma questão, dá um pouco de trabalho? Dá quando você tem que fazer de forma estratégica, quando você tem que ser constante. Só que, gente, quando a gente consegue atingir o nosso objetivo de vender, é algo muito bom, tá? Então, agora a gente vai pro 5º erro. E preste muita atenção, porque esse erro, gente, eu não quero mais que vocês cometam esse erro, que parece bobo, mas muita gente comete, tá? Que é vergonha de vender. Você tem vergonha de vender o teu produto, vergonha de falar sobre o teu produto ou o teu serviço. Jéssica, eu tenho vergonha, o que os outros vão pensar? Eu não me sinto preparada. Gente, e eu consigo também entender vocês. Pior que eu consigo entender vocês nesse sentido, porque eu também já estive nesse lugar de vergonha, de não me sentir despreparada, de será que eu sou boa o suficiente para falar desse produto, para falar desse serviço. Eu lembro que hoje não mais, mas eu lembro que quando eu trabalhava lá na área da beleza, na área da estética, eu via muitas profissionais que eram muito capacitadas, sabe? E eu falava, nossa, será que a pessoa vai querer agendar um horário comigo? Será que essa aluna vai querer fazer um curso comigo? Olha só quantos profissionais, olha só, gente, a mentalidade. Quantos profissionais melhores do que eu? Gente, e aí que tá. Quando a gente entende que pode existir outras e outros profissionais, mas que quando a pessoa vai com a tua cara, é com você que ela quer ficar, é com você que ela quer comprar o produto, é com você que ela quer agendar um horário, é com você, é simples assim. A gente mesmo, por exemplo, eu sou uma pessoa que se eu gosto de um trabalho de uma determinada pessoa, eu não largo ela por nada. Ah, mas a outra faz tão bem quanto não, eu quero ficar com aquela ali. E às vezes, realmente, pode ser que o trabalho da outra pessoa seja bom também, mas aí entra o contexto que a gente volta lá para os primeiros stories. Conexão. Às vezes você faz com aquela pessoa não é só porque o trabalho dela é incrível. Você faz porque você tem uma conexão, você tem uma intimidade. E aí você quer comprar daquela pessoa, agendar o horário daquela pessoa. E por isso que é tão importante você vender o teu produto, vender o teu serviço, porque às vezes a gente fica com vergonha, acha que a outra pessoa está mais na frente e aí a gente deixa de vender o nosso produto ou serviço e a gente deixa de ganhar dinheiro. Certo? E a gente quer prosperar, a gente deseja crescer. E aí, quando, gente, eu comecei a ter clareza disso, eu comecei a olhar para isso, é tão grandioso quando você vê você conseguindo vender ali nos stories, você conseguindo alcançar os objetivos e ver que realmente dá certo, realmente você consegue. E esse vídeo de hoje foi justamente para trazer esses pontos que parecem bobo, que muitas das vezes eu falo no Reels, eu falo nos stories, e às vezes eu falo num post, mas aqui eu quis trazer de forma mais imersiva, para que você consiga olhar de forma detalhada, anota, pega cada um desses erros e fala onde que eu estou errando, como que eu posso melhorar para criar uma conexão com o meu público, como que eu posso melhorar para fazer com que os meus stories tenham começo, meio e fim. Entende? Como que eu posso melhorar em tudo isso que a Jéssica falou comigo? Porque, gente, são detalhes que no final faz toda a diferença. E se você tem um negócio, se você parou para me escutar, se você está aqui até o final desse vídeo, é porque o teu produto, ou o teu serviço, ou o teu negócio é relevante para você. E eu tenho certeza que se você está aqui, você não está para brincadeira. Então, olha para esses aspectos, olha, anota, e tente consertar, porque hoje o formato que mais vai te dar retorno, o formato que vai fazer com que você venda, um dos melhores formatos dentro do Instagram ainda são os stories.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que tenha feito a diferença para vocês tenham conseguido entender alguns pontos aí de melhoria. Caso você queira aprender a criar conteúdo de maneira estratégica e você ainda não me segue no Instagram, vou deixar o meu arroba aqui para vocês. E, mais uma vez, antes de terminar esse vídeo, deixa o seu like, curte, compartilha com a sua amiga empreendedora que precisa saber disso e ela se sente travada. E principalmente, gente, comenta aqui embaixo, fala comigo, pode falar, Jéssica, olha, traz vídeos assim que eu acho que eu vou conseguir entender melhor. Jéssica, me explica isso que eu me sinto travado nesse tema. Pode trazer que eu vou lendo e vou trazendo vídeos aqui para poder ajudar vocês cada dia mais e mais. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!